Olá, ontem o relator Samuel Moreira apresentou, relator evidentemente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira do PSB de São Paulo, apresentou seu relatório, mais ou menos aquilo que nós já tínhamos comentado ao longo das últimas semanas, ou seja, Paulo Guedes perdeu, ponto. Isso é inegável. E a tentativa de chantagear o Congresso, dizendo que menos de 1,2 trilhão o Brasil quebra e ele ir embora para casa, até agora ele continua no Ministério da Economia. E a casa dele é no exterior. Lembre-se que ele falou que compraria uma passagem e ia morar no exterior porque ele está com a vida dele resolvida. Afirmação de uma enorme irresponsabilidade com o país e uma tentativa frustrada de pressionar, de chantagear o Congresso Nacional. Uma enorme bobagem de alguém que não sabe o que é político, não sabe o que é negociação e não sabe o que é democracia. Democracia é, no caso, em tela, o Executivo envia um projeto, no caso é uma PEC, algo importantíssimo, uma proposta de emenda constitucional, muito mais importante do que um projeto de lei, que muda vários artigos da Constituição e que, portanto, tem de ser discutida democraticamente com os deputados e senadores, no caso ainda com os deputados. E por quê? Porque a mesma urna que elegeu o presidente da República, portanto o Poder Executivo Federal, elegeu o Poder Legislativo Federal. Então tem de entender como é que funciona a democracia. Paulo Guedes não entende, nunca foi alguém que participou inclusive do debate econômico do Brasil, basta acompanhar, ele nunca escreveu nenhum livro, mas foi transformado da noite para o dia por uma leitura crítica da imprensa num gênio da raça. E não é verdade, ele não é nem gênio nem idiota, ninguém está dizendo isso. Evitar essas relações binárias que não levam a nada, isso é uma enorme bobagem do Brasil. Ele é um economista do mercado financeiro, mas que não tem uma visão macro da economia, nunca exerceu uma função administrativa, e nesses grandes debates nacionais dos últimos 30 anos, ele nunca participou. Portanto, a aprovação, o encaminhamento do relatório que vai ser discutido, foi apresentado e debatido, lembrando que nós temos feriado, na próxima semana temos dia 24 de junho o São João na outra segunda. Tudo isso vai criar problemas de quórum para o debate do relatório. E tem tudo que manda o regimento, e que a oposição vai usar o que é absolutamente legítimo também na democracia. O relatório apresentado por Samuel Moreira acabou com a história que o governo queria extinguir a aposentadoria rural, o benefício de prestação continuada, isso também acabou caindo fora, desconstitucionalizar uma série de medidas previdenciárias também, isso acabou caindo fora, a questão da regra de transição foi alterada, da idade mínima para homens e mulheres também houve alteração, a questão do abono do PIS, que eu fui um dos primeiros a discutir, houve alteração, ou seja, com isso é possível que em São Paulo, nos 5 estados que têm um salário mínimo regional acima do salário mínimo nacional, os que ganham até um salário mínimo possam receber o abono do PIS, que é muito importante para os pobres, é pouco para quem tem muito, mas para quem não tem nada é muito, portanto é fundamental essa questão do abono. Então foram algumas das alterações, a capitalização, ao que eu insisti, debati, apresentei, que isso cairia, também acabou caindo, entre outras, a questão, por fim, são tantas, a questão envolvendo os municípios e estados, que eu disse, na nossa federação, que é formada por estados, Distrito Federal e municípios, de acordo com a Constituição, os municípios pela primeira vez são entes federativos, é um ente federativo, não poderia o Congresso Nacional legislar sobre 2.100 sistemas previdenciários municipais e 27 sistemas previdenciários de 26 estados e do Distrito Federal, pelo Congresso da União. Numa federação isso não é possível. Rodrigo Maia disse que vai até estar pensando em discutir essa questão a posteriori, etc. Mas isso não pode entrar. É um pepino para prefeitos e governadores. Pode ser um pepino político, mas é uma saudável discussão nas 27 unidades federativas e 2.100 municípios, que tem de discutir, sim, caso por caso e fazer as alterações que são necessárias. Sendo assim, o relatório deve alcançar, isso na verdade é mais chute dos economistas, uma economia em torno de 800 bilhões, o que é um resultado bom, como eu sempre falei. Nós temos de combinar duas coisas nessa questão, a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. Tem que ter um equilíbrio nessa balança, Dizer que a reforma retira privilégios e prejudica os ricos e favorece os pobres, não é verdadeiro. Eu demonstrei só esses itens, pobre, rico sabe o que é PIS, aposentador rural, BPC, etc, etc. Então, nesse sentido, o relatório foi um relatório sensato, um bom relatório, e eu espero que agora a comissão discuta esse relatório nas próximas sessões, na semana que vem, com certa dificuldade de quórum, insisto,
parlamento e depois o plenário analisa, o plenário dos 503 deputados, detidamente essa questão. É fundamental. Ou seja, aquela proposta inicial do Paulo Guedes, era algo que traria um sério prejuízo aos mais pobres, como eu indiquei aqui. Lembrando que a nossa situação fiscal não tem nenhum paralelo, por exemplo, com a Grécia, tal. Quem fala isso não conhece nem a economia grega e muito menos a economia brasileira. Se você gostou desse meu comentário e de outros que estão no meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, curta o vídeo, se assim o desejar, coloque seus comentários e apresente sugestões.